Essa geração gosta de se chamar de moderna, racional, evoluída, mas basta observar com honestidade para perceber a idolatria nunca foi embora. Ela só mudou de forma, porque antes eram imagens, eram estátuas, eram altares visíveis. Hoje não. Hoje são redes sociais curtidas, exposição. São pessoas, são ideias, são influências, são desejos, são coisas que ocupam o lugar que deveria ser de Deus. E o mais preocupante não é só a existência desses ídolos, é a cegueira de quem não percebe, porque a Bíblia já alertava. Sobre isso, como está em Romanos, capítulo 1, versículo 25, mudaram a verdade de Deus em mentira e adoraram a criatura em lugar do Criador. Ou seja, isso não começou agora. Isso sempre existiu, o ser humano. Sempre teve essa tendência de tirar Deus do centro e colocar outra coisa no lugar. E quando isso acontece, a mente perde a direção, porque aquilo que ocupa o primeiro lugar passa a dominar tudo, como está em Mateus capítulo 6, versículo 21. Onde está o teu tesouro, ali estará também. O teu coração, ou seja, aquilo que você mais valoriza, é aquilo que mais te controla. E hoje vemos isso claramente. Pessoas sendo tratadas como referência absoluta, como se fossem verdade, como se fossem padrão. Gente, defendendo, brigando, se posicionando por alguém que nem sabe que elas existem. E isso não é admiração, isso é idolatria. Porque idolatria não é só se ajoelhar diante de uma imagem, é colocar qualquer coisa acima de Deus. E quando isso acontece, a pessoa começa a perder o senso, porque ela não analisa, não questiona, não discerne. Ela apenas defende. E quando o ídolo erra, ela não aceita, porque já colocou essa referência em um lugar que não deveria ocupar. E isso revela algo mais profundo. O problema não é só o ídolo, é a necessidade de ter um. Porque o ser humano, quando não está firmado em Deus, procura algo para se apoiar. E muitas vezes se apoia no que não sustenta, como está em Jeremias capítulo 17, versículo 5. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. Ou seja, quando a confiança está no lugar errado, a vida começa a desmoronar. E isso explica muita coisa. Explica por que pessoas defendem o indefensável. Explica por que ignoram a verdade. Explica por que preferem continuar enganadas. Porque admitir o erro é admitir que colocaram fé no lugar errado, e isso dói. Mas é necessário, porque sem verdade não existe mudança. E enquanto isso a massa continua, segue o mesmo padrão, segue a mesma lógica, coloca alguém no pedestal e começa a seguir, sem questionar, sem pensar, sem discernir, como está em Oséias, capítulo 4, versículo 6. O meu povo foi destruído, porque lhe faltou conhecimento, e não é falta de acesso. É falta de discernimento, é falta de consciência, é falta de direção. Porque quando a mente não está alinhada com Deus, ela aceita qualquer coisa, ela se adapta a qualquer padrão, ela se conforma com qualquer erro, como está em Romanos, capítulo 12, versículo 2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, se a mente não for renovada, ela se conforma, e quando se conforma, ela aceita, e quando aceita, ela se perde. E esse é o problema de hoje. Não é só o erro, é a normalização do erro, é a perda da sensibilidade. Como está em Efésios, capítulo 4, versículo 19. Perderam toda a sensibilidade. Ou seja, aquilo que antes incomodava, agora não incomoda mais. Aquilo que antes era errado, agora parece normal. E isso é perigoso. Porque quando a pessoa perde a sensibilidade, ela perde o limite. E quando perde o limite, ela perde a direção. E sem direção, ela começa a viver no automático, vive sem consciência, vive sem perceber, vive sendo levada. E isso abre espaço para qualquer tipo de idolatria, porque uma mente sem direção sempre vai buscar algo para preencher.
mas nada preenche, porque o lugar que pertence a Deus não pode ser ocupado por outra coisa. Como está em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, Deus colocou a eternidade no coração do homem. Ou seja, existe um vazio que só Deus pode preencher, e quando a pessoa tenta preencher com outra coisa, ela nunca se satisfaz. Ela só se perde mais, mas existe saída, porque Deus não revela isso para condenar. Deus revela para despertar como está. Em João capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertar de quê? De colocar pessoas no lugar de Deus, de colocar coisas no lugar de Deus, de viver sem direção, porque quando Deus volta para o centro, tudo muda. A mente se alinha, os pensamentos mudam, as escolhas mudam, a vida muda. Como? Está em Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, quando Deus ocupa o lugar certo, o resto encontra equilíbrio, e talvez o problema nunca foi a falta de resposta. Foi colocar a fonte no lugar errado, porque quando o ser humano tira Deus do centro, ele sempre coloca outra coisa no lugar, e essa coisa nunca sustenta por isso. Hoje, mais do que nunca, é necessário voltar. Voltar para a verdade. Voltar para a consciência, voltar para Deus, porque no final não é sobre deixar de admirar, é sobre não substituir Deus por nada, por ninguém, porque só Ele pode sustentar a mente e dar direção para a vida. E o mais perigoso de tudo isso é que a idolatria não começa grande, ela começa pequena, começa como admiração, começa como interesse, começa como algo aparentemente inofensivo, mas aos poucos vai ocupando espaço, vai tomando lugar, vai ganhando importância, até que quando você percebe, já está dominando a sua mente, e isso acontece de forma silenciosa, porque ninguém acorda um dia decidindo colocar algo no lugar de Deus. Isso acontece aos poucos, como está em Hebreus, capítulo 2, versículo 1. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que jamais nos desviemos. Ou seja, o desvio não é brusco, é lento, é detalhe por detalhe, é escolha por escolha. E quando a pessoa percebe, já mudou, já pensa diferente, já aceita coisas que antes não aceitava. E isso mostra que a batalha não é externa, é interna. É na mente, porque é ali que tudo começa como está, em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Ou seja, nem todo pensamento deve ser aceito, nem tudo que vem à mente é verdade, nem tudo que parece certo está certo. E quando a pessoa não vigia isso, ela começa a se enganar, começa a justificar, começa a adaptar. E quando percebe, já está vivendo longe da verdade. E o problema é que quanto mais o tempo passa, mais difícil parece voltar. Porque o coração se endurece, como está em Hebreus, capítulo 3, versículo 13, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Ou seja, o erro engana. Ele não se apresenta como destruição. Ele se apresenta como prazer, como liberdade, como escolha. Mas no final ele prende. E isso explica porque tantas pessoas não conseguem sair de certos padrões porque não percebem que já estão presas. E quando alguém tenta alertar, elas rejeitam, porque a mente já foi moldada e tudo que confronta parece ataque. Mas não é ataque, é chamado, porque Deus não desiste. Deus continua chamando, continua alertando, continua mostrando como está. Em Isaías, capítulo 1, versículo 18, vinde, então e argui-me, diz o Senhor. Ou seja, Deus chama para conversar, Deus chama para mudança, Deus chama para voltar, e isso mostra algo poderoso. Deus não quer perder ninguém, Deus quer restaurar, Deus quer transformar, Deus quer trazer de volta como está em Lucas, capítulo 15, versículo 7. Há alegria no céu
por um pecador que se arrepende, ou seja, não importa o quanto a pessoa se perdeu, sempre existe caminho de volta, sempre existe recomeço, sempre existe transformação, mas tudo começa com uma decisão: decidir parar, decidir enxergar, decidir mudar. Porque enquanto a pessoa não decide nada, muda, como está em Provérbios, capítulo 28, versículo 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Ou seja, não é só reconhecer, é deixar, é mudar direção, é sair do ciclo, é não voltar mais, porque continuar repetindo, é permanecer preso, mas decidir mudar, é começar a viver, e essa decisão é pessoal, ninguém pode fazer por você, é você e Deus, como está em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir e abrir eu entrarei, ou seja, Deus não força ele, chama ele e espera a resposta. E essa resposta é: agora, não depois, não quando der, não quando for conveniente. É agora, porque enquanto há consciência, ainda há esperança. E talvez esse momento seja exatamente isso, um chamado não para te condenar, mas para te despertar, para te alinhar, para te trazer de volta, porque no final, não é sobre perder tudo, é sobre recuperar tudo, recuperar a mente, recuperar a direção, recuperar a vida. E tudo começa com uma decisão simples. Eu não vou mais colocar nada no lugar de Deus. E existe algo ainda mais profundo que quase ninguém percebe. A idolatria não destrói apenas o relacionamento com Deus. Ela destrói a identidade. Porque quando você coloca algo no centro, você começa a se moldar a isso. Você começa a pensar da mesma forma, agir da mesma forma, desejar da mesma forma. E quando percebe, já não sabe mais quem você é, porque perdeu a referência. Como está em Salmos capítulo 115, aqueles que fazem ídolos tornam-se semelhantes a eles. Ou seja, aquilo que você coloca no centro começa a te transformar. Isso explica porque muitas pessoas estão cada vez mais vazias, porque estão se moldando a coisas que não têm vida, que não têm verdade, que não têm estrutura, e isso gera um vazio constante porque nada disso sustenta. E quando não sustenta, a pessoa precisa de mais estímulo, mais distração, mais validação, e entra em um ciclo que nunca satisfaz, porque nunca resolve o problema, e isso cansa a mente, cansa o coração, cansa a vida. Mas mesmo cansada, a pessoa continua porque não sabe sair, porque não entende o que está acontecendo. E isso é exatamente o que a palavra mostra como está em Eclesiastes, capítulo 1, versículo 8. Todas as coisas são canseiras tais, que ninguém as pode exprimir. O olho não se farta de ver, nem o ouvido de ouvir. Ou seja, a pessoa consome, mas nunca se satisfaz porque está tentando preencher da forma errada. E isso leva a outro problema. A comparação, porque quando a referência está errada, a pessoa começa a se comparar, começa a se medir, começa a se diminuir, e isso gera frustração, gera ansiedade, gera insegurança, porque está olhando para padrões que não são reais, como está em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, não são sábios. Ou seja, comparação distorce comparação, confunde comparação, destrói. E quando a mente entra nisso, ela perde a paz, perde a estabilidade, perde a clareza e começa a viver em conflito. Mas a Bíblia mostra outro caminho como está, em Colossenses, capítulo 3, versículo 2. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Ou seja, muda o foco, muda a referência, muda a direção, porque aquilo que você olha define aquilo que você se torna. E quando a pessoa muda isso, algo começa a acontecer. Ela começa a recuperar a consciência, começa a enxergar melhor, começa a discernir, e isso muda tudo, porque agora ela não aceita qualquer coisa, ela não se entrega a qualquer influência.
Ela não coloca qualquer coisa no centro, porque entendeu, porque despertou, porque abriu os olhos, como está em Efésios, capítulo 1, versículo 18. Iluminados os olhos do vosso entendimento, ou seja, ver de verdade. Entender de verdade, perceber de verdade. E quando isso acontece, a pessoa começa a se posicionar, começa a cortar coisas, começa a mudar hábitos, começa a ajustar a vida, porque percebeu que não dá mais para continuar igual. E isso exige decisão, exige firmeza, exige atitude, porque mudança não acontece sozinha. Como está em Tiago, capítulo 4, versículo 7, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Ou seja, tem posicionamento, tem escolha, tem ação. E isso faz diferença, porque quem decide, muda. Quem não decide, permanece, e permanecer nesse padrão é continuar preso, é continuar vazio, é continuar perdido. Mas decidir mudar é começar a viver, é começar a reconstruir, é começar a alinhar tudo novamente. E isso começa dentro, começa na mente, começa no pensamento, como está em Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, nisso pensai. Ou seja, direciona a mente, não deixa solta, não deixa ser moldada por qualquer coisa, porque a mente sem direção sempre será dominada, mas a mente direcionada começa a governar, e isso muda a vida, porque agora a pessoa não vive mais no automático, ela vive com consciência, ela vive com propósito, ela vive com direção, e isso reflete em tudo, nas escolhas, nos hábitos, nas atitudes. Tudo começa a mudar porque a raiz mudou, e quando a raiz muda, o fruto muda. Como está em Mateus, capítulo 7, versículo 17, toda árvore boa produz bons frutos, ou seja, a transformação é real, não é aparência, não é superficial, é de dentro para fora. E isso mostra algo poderoso, não importa onde a pessoa está. Agora sempre existe mudança, sempre existe transformação, sempre existe recomeço, porque Deus continua chamando, continua esperando, continua oferecendo nova vida, como está em Lamentações. Capítulo 3, versículo 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, renovam-se a cada manhã. Ou seja, todo dia é uma oportunidade, todo dia é um recomeço, todo dia é uma nova chance. E talvez hoje seja esse. O dia de parar, o dia de decidir, o dia de mudar, porque continuar igual é escolha. Mas mudar também é, e essa escolha define tudo, define o caminho, define o destino, define a vida. Porque no final não é sobre o que o mundo oferece, é sobre o que você decide aceitar. Não é sobre o que aparece, é sobre o que você permite. Não é sobre influência, é sobre posicionamento. E tudo isso começa com uma decisão simples. Eu não vou mais viver de qualquer forma. Eu não vou mais colocar qualquer coisa no centro. Eu não vou mais entregar minha mente, minha consciência, minha vida para aquilo que não sustenta. Porque agora eu entendi. E quando você entende, você muda. E quando você muda, tudo muda junto.